Uma das dúvidas que permanecem até hoje é a do Teori Zavascki, aquela queda do avião que foi investigada, mas, enfim, muita gente tem dúvida ali se houve realmente alguma coisa, né? Em Brasília, um novo capítulo de tensão política e institucional começa a se desenhar dentro do Supremo Tribunal Federal. Os senadores Magno Malta, do PL, e Eduardo Girão, do Novo, pediram formalmente à Polícia Federal que avalie o reforço na segurança do ministro André Mendonça. O motivo? Os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que investigam um esquema financeiro considerado pelas autoridades como complexo, organizado e com grande poder econômico. Mendonça é o relator do chamado Caso Master no STF, investigação que mira irregularidades no Banco Master e que ganhou novos contornos após a prisão do empresário Daniel Vorcaro. Segundo a Polícia Federal, há indícios de que o banqueiro teria cogitado ordenar ataques físicos contra pessoas que poderiam prejudicá-lo. Esse detalhe elevou o nível de alerta em Brasília. No ofício enviado ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, os senadores afirmam que o esquema investigado teria estrutura suficiente para monitorar e intimidar adversários. Diante desse cenário, argumentam que é prudente avaliar medidas adicionais de proteção para garantir que o ministro possa exercer sua função sem pressões ou riscos. O pedido não significa necessariamente que haja uma ameaça direta contra o magistrado neste momento, mas revela o clima de cautela e também de tensão em torno do processo. O caso ganhou ainda mais repercussão após a morte de Luiz Felipe Mourão, apontado como ex-capanga ligado ao empresário investigado. Preso durante a operação, ele foi encontrado morto dentro da cela na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Segundo a PF, trata-se de suicídio. Ao todo, a operação cumpriu 4 mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Minas Gerais, com apoio do Banco Central. Nos bastidores de Brasília, a mensagem é clara. Quando investigações envolvendo grandes interesses econômicos chegam ao Supremo, o nível de preocupação com segurança institucional aumenta. E esse pedido de reforço na proteção de um ministro da Corte é um sinal de que o caso pode ter consequências muito além do sistema financeiro. Quando Mauro Puzo escreveu O Poderoso Chefão, Godfather, nem ele ousou imaginar um enredo tão sórdido quanto esse que se apresenta agora. Diríamos que todas as instituições, e não apenas o Supremo Tribunal Federal, e claro, também o Supremo Tribunal Federal, estão envolvidos ou pelo menos devem explicações. Desde igrejas envolvidas no escândalo do INSS, até sindicatos. Todos os poderes, senadores, deputados, Tribunal de Contas interferindo na atuação do Banco Central, presidentes do Banco Central sob suspeita, Procuradoria da República omitindo-se de manifestar num pedido de prisão de uma pessoa tão perigosa quanto Vorcaro, sem falar em 2 ministros do Supremo diretamente envolvidos e a decisão de um terceiro, que defere um habeas corpus para uma pessoa jurídica, blindando a investigação contra o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. O enredo é sórdido, é escatológico, é nojento. Isso precisa ser apurado com detalhes. Basta ver que já houve tentativas, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, de abortar-se essa investigação, de pelo menos não levá-la a efeito como deveria ser realizado. Nós, claro, toda vez que geramos uma expectativa, muitas vezes incorremos em frustração. Mas temos na mão do ministro, que agora é o relator do caso, o ministro André Mendonça, uma pessoa que nos parece muito sensata, muito correta e que levará essa investigação à frente. Entretanto, ele também é vítima de algumas influências e, como um homem que é, eventualmente ele também pode sucumbir. Porém, a expectativa é essa, que essa investigação passe a limpo todos os poderes, todas as instituições. Todas essas nos devem satisfação. Total sentido, é legítimo pedir para que reforcem a segurança dele. Né? Ele está mexendo com muita gente perigosa, mafiosa, isso está claro, né? Muita gente em Brasília envolvida e muita gente do alto escalão de política, poder judiciário e por aí vai. Até mesmo ali alguns pares no próprio STF, né?
Mas a gente tem, né, referências aí, a gente estava discutindo ainda há pouco se o tal do Mourão, o sicário que ganhava 1 milhão por mês, ia se matar mesmo na prisão, por onde ele já havia passado antes, ou se foi queima de arquivo e tudo. Discutimos que há precedentes no país, né, de queima de arquivo. Uma das dúvidas que permanecem até hoje é a do Teori Zavascki, aquela queda do avião que foi investigada, mas, enfim, muita gente tem dúvida ali se houve realmente alguma coisa, né? E veio o ministro Alexandre de Moraes depois a substituí-lo. Então, muita gente tem dúvidas do que aconteceu ali naquele acidente. Eu acho que o André Mendonça está sendo corajoso, começou muito bem, né? Essa questão do Banco Master na relatoria, e está incomodando muita gente, está incomodando gente muito próxima dele e muito poderosa. Então, sim, me parece que ele tem que tomar todos os devidos cuidados, e isso não é brincadeira, não. E é importante realmente que ele esteja protegido. Eu vou usar até um exemplo que o Consta trouxe, que eu acho que é ilustrativo, né, da periculosidade desse povo, dessa gangue, desse bando que supostamente o Vorcaro chefiava, ou sabe-se lá quem chefiava o Vorcaro, mas enfim, tudo isso que está ainda por descobrir. O Consta falou, né? Imagina só o sicário, que é um matador de aluguel. Sicário é isso, sinônimo é matador de aluguel. Ele ganhava R$1 milhão por mês, já tinha uma ficha extensa corrida, é preso e se mata. Quer dizer, para ele, o grande medo dele, uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês, que está acostumado a ser preso, que é um matador de aluguel, pelo menos esse é o sinônimo, ele é preso e se mata. Quer dizer, agora o medo dele, o grande medo, o único talvez medo dele seja da sua gangue, da sua própria gangue. O medo de eventualmente ter de delatá-los, ter de falar. Então, olha, isso ilustra o perigo que representa esse povo que estava acima do sicário. Então o ministro André Mendonça tem mesmo que se cuidar e cuidarem dele. É relevante nesse momento que ele esteja protegido, porque as nossas fichas todas estão no Mendonça. O Mendonça, ele está com os dois casos, como você, Paula, disse, mais relevantes nas mãos, que é o do Lulinha, vamos dizer assim, né? E o do Master. E do Master decorrente disso, Margit, e mesmo a investigação sobre Tayaya, e, enfim, relações com os ministros, e o Lulinha, bom, relações com o governo. Quer dizer, um dos casos pode explodir dentro do governo Lula e o outro explodir dentro do STF. Sim. Os dois grandes poderes que se consorciaram desde o início dessa história toda e passaram a submeter o Congresso e, por consequência, a todos nós, a um mando autoritário e ditatorial dentro do país. A gente vivia falando e vive falando aqui em consórcio estatal entre governo federal Lula e STF. Bom, esses dois escândalos podem explodir esses dois poderes consorciados e que criaram uma ditadura dentro do país, que submeteu a imprensa, submeteu o Congresso, submeteu a advocacia, que vive de joelhos para esses poderes. Então, o André Mendonça, ele tem uma baita responsabilidade nas mãos, e eu acho que é isso, coragem. Que bom que ele está demonstrando coragem, e que bom que essa coragem seja protegida por todos nós. O caso do INSS envolve o filho do presidente da República, o irmão mais velho do presidente da República e toda a estrutura de apoio dos puxadinhos do PT, daquelas associações todas que faziam descontos ilegais. Aquelas associações são historicamente ligadas ao PT ou à esquerda brasileira. Esse é o caso do Banco Master, sem contar um monte de outras pessoas que também... Aliás, o Vorcaro também. A primeira vez que o Vorcaro foi chamado e apareceu era exatamente em relação a uma das empresas dele, também com empréstimos a aposentados do INSS ou descontos em folha de pagamento, por aí vai. Esse é o ponto. Quando você vai para o outro escândalo que também está na mão do Mendonça, nós estamos falando dos ministros do Supremo, boa parte deles, de dois que são, um foi indicado pelo presidente e outro é aliado do presidente. Quem não se lembra do Alexandre de Moraes indo discursar no Palácio do Planalto, num evento que não tinha nada a ver para o ministro Supremo estar lá, e levou até um tapão de brother da Janja. Só para lembrar.
A gente viu as relações do ministro Alexandre de Moraes agora na inauguração do SBT News também. Estava lá, né? Até que aparece lá o fotógrafo do presidente, que mais parece o puxa-saco do presidente. Não quero essas imagens todas. Espera aí, está numa emissora de televisão, vai proibir imagem de pessoas conversando numa reunião? Veja só o negócio, né? Absurdo. Então, quer dizer, o Mendonça tem nós temos 2 explosões prontas aí. Imagina só, óbvio, o tamanho da pressão e o tamanho do risco que ele corre. Claro. Porque nós estamos falando aqui do superpoder de 2 ministros superpoderosos que estavam fazendo e desfazendo dentro do Supremo Tribunal Federal, e que olha que coisa interessante, né, que a imprensa precisa se lembrar, essa que está chegando agora, né? Os 2 que começaram o malfadado inquérito das fake news em 2019. Exatamente o Toffoli, que era o presidente, que abriu de ofício, ou seja, por decisão própria, e nomeou sem sorteio o Alexandre de Moraes. São os 2 que estão envolvidos nesse caso. Isso demonstra a gravidade das 2 investigações que estão, felizmente, talvez no melhor ou no único gabinete que poderia fazer essa investigação, porque lá do Toffoli não ia sair nada, tanto que o próprio Supremo talvez tenha chegado a essa conclusão. Só acrescentar um ponto em relação a isso, a gente falou de todo que envolve o Lula, falamos também do Supremo, mas tem a outra parte também do dinheiro, né? E aí a gente tem que lembrar o que está por trás de toda essa grana que o Vorcaro injetou. Então a gente começa a ver aqui o que foram essas coisas fraudadas. Teve sim ali, né? Teve um contrato com o escritório de advocacia, teve uma compra, mas era muito CDB, a gente está falando de 80 bilhões de rombo, então, além disso tudo, eu diria, deve ter muita coisa da elite brasileira. Sim. Tem muito mais por trás. A gente acabou de citar aqui nomes importantes do Congresso, que inclusive saem em defesa dos ministros, saíram em defesa do ministro Toffoli, que estamos falando aqui de uma emenda que foi feita ali sob encomenda. Então tem muito mais, né? A gente está falando do governo Lula, a gente sem dúvida está falando do STF, mas a gente está falando de uma parte importante do Congresso, como você mesmo tinha trazido, Piotr, que não é direita, esquerda, não é parte. O Constantino falou isso, temos que nos juntar para entender quem é de fato que está metido nisso. E tem a outra parte, que é que empresas, né, porque isso foram fraudes, tem um rombo de 80 bilhões para a gente descobrir. Que dinheiro foi esse que foi esquentado? Que dinheiro foi esse que estava sendo esquentado? E tudo que o Vorcaro financiou. Exato, mas...